Agora na Rádio Nova. Programa A Verdade dos Fatos. Papo reto com Ellen Barca. Agora são pontualmente meio-dia, estamos começando mais um Papo Reto e hoje o Papo Reto é sobre um assunto bem desagradável, mas é necessário falar a respeito dele, que é violência sexual, que é estupro de vulneráveis ou não. Nós estamos recebendo aqui o assistente da seccional e também responsável pela Delegacia da Mulher aqui de Bebedouro, o doutor Carlos Alberto Lopes. E ele vai falar para a gente a respeito desse assunto. Bom, primeiramente eu quero agradecer o fato do senhor ter aceito o nosso convite para falar sobre esse assunto. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Ellen. Boa tarde, ouvintes da Rádio Nova. É um prazer muito bom estar com vocês. Doutor, quais são os mais conhecidos crimes sexuais? Bom, nós temos o estupro comum e o estupro de vulnerável. São aqueles delitos que dominam na estatística de crimes de violência sexual. No nosso caso aqui em Bebedouro, a prevalência é dos crimes de estupro de vulnerável. O que é vulnerável? Vamos lá. O estupro comum é aquele cometido, é todo aquele ato sexual cometido mediante violência ou grave ameaça. Tá? A vítima aqui ela tem de ter ela tem de ser acima de 14 anos de idade, porque se for abaixo de 14 anos de idade nós temos estupro de vulnerável, e nesse caso aqui não precisa nem haver violência ou grave ameaça. Qualquer ato sexual praticado com uma pessoa que tenha menos de 14 anos de idade é estupro de vulnerável. Doutor, mas e se o moço namora com essa menina desde os 12 anos com consentimento dos pais, por exemplo, e aconteceu o sexo entre eles? Nós já tivemos alguns casos, inclusive recentemente aqui na cidade de Bebedouro. Pela legislação, e houve uma mudança em 2018 na legislação, dizendo o seguinte, eu vou até ler para você aqui, ó. As penas previstas no artigo 217-A, que tratam, né, do crime de estupro de vulnerável, elas se aplicam ao infrator independentemente do consentimento da vítima, e também independentemente do fato dela ter mantido relações sexuais anteriormente ao crime. Não importa se essa vítima, menor de 14 anos, tenha experiência sexual ou se ela consentiu, o indivíduo que pratica um sexo com a vítima menor de 14 anos vai responder sim pelo estupro de vulnerável, que é crime hediondo, se denunciado. Que então é um crime hediondo. Então não adianta ele falar, não, mas ela consentiu, os pais já sabem, inclusive nós vamos casar, e outra, não fui o primeiro. Nada disso tem importância, se foi denunciado, vai responder por estupro. Nem mesmo o casamento com a vítima elide a pena. Ele vai responder por estupro, como eu já disse, é um crime hediondo, cuja pena mínima é de 8 anos. Poxa vida. Antigamente, a gente estava conversando um pouquinho a respeito disso, antigamente as meninas casavam muito cedo, né? 12, 13 anos, fugiam e depois acabavam casando, né? Porque a preocupação dos pais era mais com o que os outros iam falar, né? Do que com a própria questão de felicidade dos filhos. É claro que nem todos os casos. Mas antigamente isso não era considerado estupro, né? Não, era considerado estupro também. Mas para a aplicação da pena havia alguns entraves, inclusive havia muito a dependência da vontade da vítima e de seus responsáveis. Hoje não, o crime de estupro e de estupro de vulnerável, qualquer crime sexual hoje, ele é de ação penal pública incondicionada. O que quer dizer isso? Quer dizer que a polícia, o Ministério Público, o Judiciário vai agir, vai processar o autor, independentemente da vontade da vítima ou de seus familiares. Essa que é a diferença hoje. Bom, eu estava comentando com o senhor que a gente ouve muito esse tipo de afirmação machista e muito ignorante. Essa menina aí, essa daí vai com todo mundo. E outra, sabe muito mais do que muita prostituta experiente. Se não for comigo, vai ser com outro, então eu vou. Esse cidadão está ferrado. Esse cidadão vai incorrer num crime de abuso sexual tipificado como estupro de vulnerável. As penas são aquelas que eu te disse, mínima de 8 anos e máxima de 15 anos.
Doutor, alguns casos acabam chocando muito a sociedade. O caso daquela garotinha de 10 anos que acabou engravidando do próprio tio, ela vinha sendo molestada sexualmente desde os 6 anos de idade, engravidou, foi autorizado o aborto e, na verdade, o aborto ele acabou sendo mais importante do que a própria violência que a garota sofreu. Houve, inclusive, comentários extremamente infelizes de que se a criança não denunciou é porque, de certo, ela estava gostando, que ela deve ter autorizado, que não se deve tirar uma vida, como se a vida dela não valesse nada. Eu acredito que há alguns casos que chocam até vocês, que são policiais e estão acostumados com isso, né? Ah, sem dúvida. Quanto menor a idade da vítima, mais o estupor do policial. A gente fica muito constrangido com essa situação. Nesse caso, especificamente, a gente não conhece os detalhes da investigação, os detalhes do fato, né? Mas o que me chocou aí foi a ampla divulgação do fato, porque esses tipos de delitos eles devem ser tratados sob segredo de justiça. E não é o que a gente viu, né? Foi amplamente divulgado, chegou a toda a imprensa, inclusive nós tivemos um caso de divulgação, né, de que o abortamento estaria sendo praticado em determinado hospital, sim, para o sim. qual ocorreram muitas pessoas. A senhora Sara, ela divulgou, né, no Twitter, divulgou para todo mundo onde que a criança ia fazer o aborto para tentar fazer um ato político numa tragédia dessa. De fato, a vítima aí, no caso, ela foi vítima 2 vezes, né? Vítima do abuso sexual e vítima de toda essa repercussão, de toda essa situação que constrangeu mais ainda. Doutor, recentemente eu li aqui no noticiário policial que a gente faz na rádio, que uma criança, aqui na região mesmo, não estou lembrada da cidade agora, uma criança de 8 anos, ela vinha sendo estuprada pelo padrasto. Era padrasto. E ele aproveitava momentos em que a mãe não estava em casa, ou que saía, ou que dormia, ou que estava fazendo alguma coisa, e estuprava a criança. Ele foi denunciado, ele foi levado à delegacia, inclusive no celular dele tinha fotos do ato sexual. E aí me faz pensar, bom, se tinha a foto, alguém tirou essa foto, então mais alguém sabia, né? Mas como não sou investigadora, deixa para lá, vamos falar só dele. Ele foi levado à delegacia e o delegado liberou, doutor. Como assim? Bom, eu vou dar minha opinião sem conhecer o fato em suas peculiaridades, tá? Sem os detalhes da investigação, mas vou presumir o que aconteceu. Para que alguém seja preso em flagrante, que seja autuado em flagrante, é preciso que ele seja flagrado, surpreendido no momento da execução do crime ou logo depois, tá? Se estivermos fora dessa situação, não há como se efetuar a prisão em flagrante. Se o delegado tivesse prendido ele em flagrante nessa situação, olha, o estupro aconteceu uma semana atrás, estão me trazendo ele agora, vou autuá-lo em flagrante por estupro, ele vai incorrer em crime de abuso de autoridade, tá? O que pode acontecer nesses casos é que o delegado olha as versões, colhe os elementos de prova, requisita exame de corpo de delito e, posteriormente, ele faz um pedido ao juiz para a decretação de prisão temporária do autor do crime. Então, a prisão em flagrante, o Código de Processo Penal, ela estabelece uma série de condições para que ela possa ser efetivada. Se não for naquelas situações, não há como se efetuar a prisão em flagrante. Pô, então quer dizer que ele só seria preso em flagrante se fosse pego em cima da menina? Cometendo a infração ou logo depois. Como não foi logo depois, não é flagrante, então ele pode responder em liberdade. Mas não corre o risco dele fugir? Pode responder em liberdade, por isso que tem a opção da prisão temporária, né? Ele não vai ser autuado em flagrante naquele momento, mas o delegado vai deduzir toda aquela prova que ele colher nos autos e encaminhar ao juiz para que ele decrete a prisão temporária, que pode ser, no caso do estupro, que é um crime hediondo, de 30 dias, prorrogáveis por mais 30 dias. Qual que é a diferença entre prisão temporária e prisão preventiva? A grosso modo, a prisão temporária é uma prisão para investigação. É temporária mesmo, ela é temporária, ela tem um prazo curto. Nos crimes que não são hediondos, o prazo dela é de 5 dias, prorrogáveis por mais 5 dias. No caso de crime hediondo, como estupro de vulnerável, é de 30 dias, prorrogáveis por mais 30 dias.
A prisão preventiva já é uma prisão, podemos dizer assim, até o julgamento da pessoa. Tá? Ela fica presa, preventivamente. Até a sentença do juiz, podemos dizer assim, que vai verificar na sentença se ele vai precisar ser mantido preso ou não, até os recursos que vierem. Mas ela também tem alguns requisitos, vamos dizer, em termos mais palatáveis para o seu público. Quando a possibilidade de fuga do réu, quando a possibilidade dele estar ameaçando testemunhas do caso, quando a possibilidade de que ele venha a ocultar provas. Então, nesses casos é que há a decretação da prisão preventiva. Né? Ela não tem um prazo definido de tantos dias, a prisão preventiva. Ela vai ocorrer normalmente até a sentença, que lá o juiz, se entender de absolvê-lo, vai liberá-lo. Se entender que ele foi condenado e a pena que é aplicada deve mantê-lo preso, que há as condições para que ele continue preso, o juiz vai determinar que ele fique preso. Tá, então, pelo que eu entendi, o delegado só cumpriu a lei. E, pelo que você está me dizendo, eu não conheço detalhes, repito, né, do fato, aparentemente é o que houve. Só cumpriu a lei. Quem vai determinar se ele fica preso temporariamente ou não é o juiz? Exatamente. Entendi. Bom, agora, a gente sabe de outros casos também que são mais chocantes ainda, que são de crianças menores de 8 anos, até bebês. Como que chega isso para vocês? Eu quero saber, não só como delegado agora, doutor, mas como pai. Como que o senhor entende isso? O senhor acha que essa pessoa, ela é doente, ela é mau caráter, ela é apenas um criminoso? Como que vocês recebem isso? Vocês têm contato com a vítima, por exemplo? Vocês veem o bebê, por exemplo? Eu não consigo nem imaginar. Dificilmente uma vítima é trazida até a delegacia de polícia nessas condições, com essa idade. Quem faz o contato com a vítima, geralmente, é o pessoal da saúde, médicos, enfermeiros. Você me perguntou como eu vejo isso. Como pai, absolutamente repugnante, né, um ato desse. Mas como profissional do direito, como delegado de polícia, a gente tem que tratar de acordo com o que a legislação nos permite. Né? No primeiro momento, a gente busca, de toda a forma, fazer com que esse indivíduo que praticou esse tipo de crime seja segregado da sociedade. A gente vai buscar a prisão dele. Tá? É isso que a gente procura. Como pai, eu digo para você, é altamente repugnante, revoltante e nos deixa aflitos, né, atônitos com essa realidade. Bom, geralmente, quando os pais ficam sabendo que isso aconteceu com um filho, por exemplo, o padrasto que acabou fazendo com a criança, a população acaba se revoltando e tentando fazer justiça com as próprias mãos. Como é que é isso para a polícia? Difícil lidar com essa situação, porque você conter um tumulto, uma turba, é muito difícil. Não é fácil para quem está lá no dia a dia, lá no front, né, que a gente chama no Vietnã, lá no enfrentamento das ocorrências, conter uma turba, conter as pessoas nesse sentido. Mas a lei nos obriga a manter a integridade daquela pessoa presa. Se ele estiver já sob a autoridade de um policial, sob a guarda do policial, a gente tem que manter a sua integridade física. O senhor já enfrentou alguma situação dessa, de linchamento? Já de revolta de familiares, já enfrentei isso. É muito difícil contornar, não é fácil, mas felizmente a gente conseguiu contornar. E a família consegue entender que se ela matar o estuprador, ela também é criminosa? A revolta é tamanha que, muitas das vezes, dependendo, né, do grau de conhecimento da família, não vem muito à mente deles. Né? É difícil você controlá-los. Na maior parte das vezes, esses crimes sexuais, ele tem como autor alguém muito próximo da família. Às vezes até o pai, né? Às vezes o pai. Recentemente nós tivemos um caso aqui em Bebedouro. Mas, normalmente, é o padrasto, é o tio, é o avô, é o vizinho, é aquele amigo que sempre frequenta a casa. Na maior parte das vezes, o estuprador é alguém conhecido e muito próximo da família. E no ano de 2019, a gente teve aqui em Bebedouro 20 casos de estupro. 5 deles estupros comuns e 15 de estupros de vulneráveis. Em todos eles, o autor era conhecido da vítima e das famílias. Incrível isso, né?
A gente não sabe nem como lidar com esse tipo de situação. Eu me lembro de uma história, não sei se o senhor vai se lembrar, que aconteceu em Severínia, em que um senhor, ele acabou mexendo, molestando uma garotinha, que na época tinha de 3 a 5 anos de idade, uma coisa assim, e o pai e o tio da criança acabaram pegando esse homem, esse senhor, bateram e deceparam, cortaram o membro dele. Eles pegaram 12 anos de cadeia. Não deixa de ser um homicídio, ainda que motivados aí por violenta emoção, não deixa de ser um crime de homicídio. Então, eles vão responder pelo fato, ao passo que o autor... Não, ele não morreu. O autor do abuso sexual... cortou o pênis do velho, mas o velho não morreu, não. O autor do crime sexual vai responder pela sua conduta. E eles pela deles, né? Exato, somente. Nesses casos, a pessoa tem que aguardar a solução da justiça. Doutor, agora 2 perguntas relacionadas à família ainda. Primeiro, mãe também comete abuso sexual contra filho? E há casos em que a mãe sabe e protege a pessoa que violentou, seja o padrasto, ou seja o pai, o avô, o tio? Primeira pergunta. Mães que cometem a violência sexual contra filhos? Sim, existe. Nós já tivemos casos de denúncia. A segunda pergunta... se há conivência, há casos de conivência em que a mãe não leva a sério a denúncia da filha e geralmente não leva para frente. Há, sim, alguns casos em que a própria família coloca em dúvida a palavra da vítima, notadamente quando a acusação pesa sobre o padrasto, né? Há a tendência da mãe da vítima e companheira do investigado em querer minimizar o fato. Não é regra, tá? A regra é que você vê revolta nas mães. Aquelas verdadeiras mães se revoltam e procuram a polícia com o intuito de apurar se há ou não realidade naquela denúncia feita pela vítima. Doutor, eu vou contar uma experiência que eu tive. Eu fiz uma entrevista com um suspeito de estupro e depois entrevistei também a vítima e entrevistei a mãe da vítima. A menina tinha 14 anos na época e o padrasto a estuprava. A mãe veio, fez a denúncia, eu fiz a entrevista, deu uma grande repercussão e tal, e o padrasto foi preso. Passado uma semana, essa mulher veio me procurar, querendo que eu pagasse a água, a luz, fizesse compra para a casa dela. Eu falei, mas como assim, minha senhora? Ué, ele era o arrimo de família. Ele foi preso e agora? Foi você que fez a matéria? Eu falei, que coisa. Então faz o seguinte, vai lá e tira a denúncia, fala que era mentira. Quer dizer, olha só a situação. Às vezes prefere continuar naquela situação da violência contra a menina do que ficar sem comer, por exemplo, ou ter que trabalhar, né? A realidade socioeconômica das famílias também influencia, né, nas denúncias de crimes sexuais. Às vezes acontece o que você disse aí, a mãe está preocupada com o seu futuro, com o futuro econômico, né, da família e prefere não fazer a denúncia. Mas aquilo que eu já disse, como é crime de ação penal pública incondicionada, né, qualquer pessoa que tenha conhecimento do fato pode ir lá e reportar à polícia o conhecimento desse fato e que ele será apurado. Doutor, a gente estava conversando também antes de entrar aqui ao vivo de que crime sexual não é só o coito, né? Não. Existem outras formas e agora isso está mais rigoroso, não é isso? Isso, vamos lá. O estupro. O que é o estupro? O estupro é qualquer ato sexual praticado mediante violência ou grave ameaça. Qualquer ato sexual. Que ato sexual? Pode ser conjunção carnal, que é a introdução do pênis na vagina, pode ser o coito anal, pode ser o sexo oral. Feito com violência ou grave ameaça, é estupro. Se foi feito com alguém menor de 14 anos, é estupro de vulnerável. Mesmo consentido. Mesmo consentido, tá? Mas há outras condutas também que se revelam como uma violência sexual e que não são estupro e podem tipificar outro tipo de crime. Uma delas é a importunação sexual. O que é essa importunação sexual? Não sei se você se recorda, há alguns anos, acho que foi em 2017, foi muito divulgado na mídia, aquele caso de um indivíduo, um maníaco, né,
que ele se masturbava e até chegava a ejacular nas pessoas dentro de ônibus, né? Isso, teve uma moça que ele ejaculou no pescoço dela. Isso. Até 2018, ou seja, em 2017 ainda era assim, esse fato era considerado importunação ofensiva ao pudor, que é uma contravenção, era uma contravenção penal. O que é uma contravenção penal? Não é crime? Não, é um crime menor, vamos dizer assim. Qual que era a pena para importunação ofensiva ao pudor? Pena de multa. Tá? O que acontecia com alguém flagrado nessa situação, como esse dito cujo? Ele era levado à delegacia de polícia, era tomada as versões da vítima, de eventuais testemunhas e a dele. Ele assinava um termo de compromisso de comparecimento ao juízo. A gente elaborava um documento que chama Termo Circunstanciado de Ocorrência Policial. Nada mais é do que um boletim de ocorrência um pouco mais elaborado. E esse indivíduo ia para casa, né? Nem sequer pagava fiança para ser liberado, né? Isso trouxe aquela comoção em 2017, as entidades de defesa das mulheres, a sociedade pressionou o Congresso e nós tivemos uma edição um ano depois, em setembro de 2018, de uma nova lei, que transformou essa conduta, que era uma contravenção, em crime. Hoje chama-se importunação sexual. O que é essa importunação sexual? Aquela passada de mão nas partes íntimas, aquela chamada encoxada dentro do ônibus ou algum local público. Isso tudo se tornou um crime cuja pena passou a ser de 1 a 5 anos. E também, se tirar o órgão para fora, se masturbar, entra nesse caso, como desse rapaz. Mudou a partir de então. Sim, pode ser também configurado um crime de importunação sexual, dependendo das circunstâncias, ok? Ou pode também ser um ato obsceno, vai depender das circunstâncias. Só lembrando, nesse caso aí, esse rapaz, ele foi levado para a delegacia, foi liberado, 3 dias depois ele foi preso de novo fazendo a mesma coisa. Pelo que eu me lembro, ele foi preso em flagrante, a delegada que atendeu essa primeira ocorrência entendeu que era um estupro, né, para poder segurá-lo diante daquela comoção toda. Mas no dia seguinte, na audiência de custódia, o juiz entendeu que era só uma importunação ofensiva ao pudor, uma contravenção penal que não gera pena, que não pode ficar preso. E o juiz o libertou. 3 dias depois, ele veio cometer o mesmo delito, né? Mas, como eu estava dizendo para você, essa importunação sexual ela é de 1 ano a 5 anos de prisão. O que acontece com a pessoa que é flagrada, surpreendida, cometendo a infração ou logo depois de cometê-la? Ela é levada à delegacia de polícia e vai ser autuada em flagrante. Essa prisão em flagrante não tem possibilidade de pagamento de fiança. Significa o quê, então? Significa que ele não vai sair. Naquele dia, ele não sai da delegacia. Ele passa pelo menos uma noite na delegacia, até que o juiz, na audiência de custódia, no dia posterior, analise sua situação e poderá vir a colocá-lo em liberdade. Certo. Agora, a gente não ficou muito claro para mim o seguinte: se houver provas de que houve conivência da mãe, ou da avó, ou de alguém da família, acontece o que com essa pessoa? Bom, aí a gente pode até falar em participação no crime, né? Dependendo da conduta dessa mãe, né? Ou até em destituição do poder de família. Ela pode perder até a guarda da criança. Assim, mas criminalmente acontece alguma coisa? Como eu disse, ela pode vir até a ser responsabilizada penalmente, dependendo da sua conduta. Se ela instiga, se ela induz, se ela influencia na prática do ato sexual, né, ela pode vir a responder penalmente por isso. Tá certo, então. Como que é bebedouro nesse sentido? Como que nós estamos com relação aos crimes sexuais? Nós temos uma média de 1,5 a 2 crimes de estupro e estupro de vulnerável por mês. O ano passado, a gente terminou, como eu já disse, com 20 crimes de estupro, entre estupro de vulnerável e estupro comum. Hoje, no mês de agosto, a gente está com 16 casos. São 13 de estupro de vulnerável e 3 de estupro comum. Nossa, mas então é muito mais comum em criança, em vulnerável. Aliás, explica para a gente o que é vulnerável, que não é só criança não, viu? Não. Vulnerável é aquela pessoa, como o próprio termo diz, vulnerável é aquela pessoa que é frágil, que não tem como se defender. E a lei entende que vulnerável para fins de estupro é a criança, né, ou adolescente menor de 14 anos, porque criança é aquela pessoa que tem até 12 anos. De 12 anos até 18 é adolescente. Para o crime de estupro de vulnerável, todo aquele que tiver menos de 14 anos é vítima, tá? Além desse, aquelas pessoas que, embora tenham mais de 14 anos, mas não tenham condições de se defender,
quer seja uma condição momentânea ou definitiva, por exemplo, uma deficiência mental. A pessoa pode ter 20, 30 anos, mas tem uma deficiência mental. Ela também é uma vítima vulnerável de estupro de vulnerável. Inclusive, a gente estava conversando e eu fiquei impressionada de saber, isso eu não sabia. Por exemplo, a gente sabe que tem hoje, infelizmente, muitas meninas que são viciadas em droga, né? E que acabam vendendo o corpo, né, para conseguir essa droga. Outras não vendem, elas só consomem. Se ela estiver, por exemplo, influenciada pelo álcool e pelas drogas, e alguém se aproveitar disso, é estupro de vulnerável. Uma pessoa completamente embriagada, ou então sob efeito total de droga, que não tem a capacidade de entender o que está acontecendo e vir a ser vítima de um abuso sexual, de um ato sexual nesse momento, ela é vítima também de estupro de vulnerável. Tá. Eu fico sabendo de algumas coisas, sempre acaba chegando até a gente, que algumas meninas, até menores de idade, elas acabam em troca da pedra, principalmente, que é o que tem um poder de vício maior, trocando isso por sexo. Se for menor de 14, entra em estupro de vulnerável e vai ser preso. Sim, além desse crime, ainda pode incorrer no crime de favorecimento à prostituição. Então, são dois crimes. Dois crimes. Igualmente hediondos. Poxa vida. Doutor, agora uma pergunta pessoal. O senhor me disse que está na polícia há mais de 32 anos. Nesses 32 anos, o senhor já viu um estuprador regenerado? Não conheço. Pode ser que ache, mas eu não conheço. No mais das vezes, a gente consegue vislumbrar que o estuprador cometeu mais de uma vez aquele ato e com mais de uma vítima. Embora não tenham sido esses atos todos denunciados à polícia. É muito comum, a partir do momento que ocorre uma prisão, aparecerem comentários no sentido de que, mas ele já fez isso com fulano, ou já fez isso com a filha de ciclano, só que esse ciclano e essa fulana nunca procuraram a polícia. Isso é comum. Esse caso que teve agora em Pitangueiras, de um homem que acabou violentando, acho que 17 mulheres, inclusive ele matou uma, outras ele tentou matar, bom, enfim. Quando a polícia estava falando a respeito do histórico dele, ele ficou preso 20 anos por estupro, foi solto e voltou a praticar. Ou seja, a gente chega à conclusão de que nem a cadeia adiantou para ele. Sem dúvida. Eu acho que em alguns casos a gente podia rever essa situação da prisão perpétua. O senhor é a favor de castração química? Não tenho uma opinião formada sobre isso. Não sei se isso resolveria a situação. Mesmo porque, né, desculpa o jeito que a gente vai falar aqui, mas o estupro ele não é feito só com pênis, né? Exatamente. Eu já vi casos, infelizmente, de pessoas que foram estupradas com um pedaço de pau, com algum objeto. Quer dizer, a pessoa que é doente, né? E, aliás, eu acredito que é doença. E o senhor? Há um quê de doença nisso. Eu vou te citar um caso aqui, já que você está relatando aí acho que o Superior Tribunal de Justiça recentemente considerou crime de estupro de vulnerável o fato de um indivíduo levar uma adolescente de 13 anos para um motel e lá ele ficou contemplando, pediu para que ela se despisse e não houve toque, não houve ato sexual nenhum, eles apenas ficou vendo, né, a menor se exibir nua. Foi considerado estupro de vulnerável e ele pegou a pena de 8 anos por isso. Poxa vida. Sim, o Superior Tribunal de Justiça considerou como um estupro. Só para explicar, quando a gente fala em doença, isso não quer dizer que não tenha que pagar por isso. Mas é que, no meu entendimento, doutor, eu não consigo conceber que um ser humano normal consegue ter atração até involuntária por um bebê, por exemplo. Não dá para crer nisso. É que quando as pessoas pensam assim, então você acha que é doença, então fica por isso mesmo, dá um remedinho para ele. Não, ele tem que ser tratado, mas ele tem que ficar preso, ele não pode entrar em convívio com a sociedade.
acho que antes da doença tem um defeito de caráter muito grande, né? Também. Doutor, agora me fala o seguinte, como que é o tratamento de estuprador na cadeia? É verdade aquilo que as pessoas acabam falando? Ah, ele vai parar na cadeia, agora ele vai ver o que é bom, vamos estuprar ele também. Como que é isso dentro da cadeia? Acontece mesmo? O crime sexual, a violência sexual, o crime de estupro, ainda mais contra criança ou adolescente, ele revolta até mesmo os criminosos. E há um código de ética entre eles, sendo que o Jack, né, o nome dado no jargão policial aí para o estuprador é Jack. Ele vai sofrer consequências também no estabelecimento penal em que ele ficar, se ficar exposto aos outros criminosos. Portanto, todo aquele que é preso, autuado em flagrante ou então condenado por crime sexual, ele tende a ser conduzido a um estabelecimento penal onde só ficam esse tipo de criminosos. Ah, é? Sim. Ah, que chato. Aqui na nossa região, geralmente, é o CDP de Serra Azul, a penitenciária 2 de Serra Azul. Certo, então, né, esse lugar só fica estuprador? Uma ala é destinada para esse tipo de crime. Tá, e vocês também teriam como impedir, por exemplo, coloca lá na sala e fala, é Jack. Tem como impedir que os presos façam alguma coisa com esse indivíduo? Como eu já disse para você, mesmo já quando da autuação em flagrante, se ocorrer aqui na delegacia, por exemplo, no plantão policial de Bebedouro, a gente tem, por cautela, colocar o autor numa cela separada, para garantir a sua integridade, porque nós também somos responsáveis pela integridade do preso. Sim. Mas é tão difícil, né, doutor? Porque o que as pessoas entendem, às vezes até comentam com a gente. Ah, tá, então temos que preservar a integridade física dele. Só que ele não preservou a integridade física do meu filho. Então, é uma situação assim muito controversa ainda, né, doutor? É uma coisa que revolta muito a população. Nós estamos num Estado democrático de direito, a gente tem que atender à legislação, nós temos que ser fiéis seguidores da lei e mesmo o servidor do Estado, né, ele tem que cumprir o ordenamento legal. Então, a gente não pode, embora aquele íntimo nosso peça que a gente faça de uma forma diferente, a gente tem que estar ali para preservar a pessoa, ainda que ele seja o mais atroz dos criminosos. Eu acho que agora fica assim na cabeça de cada pessoa, de conhecer os políticos, ainda mais em tempo de eleição, para saber o que eles pensam a respeito disso, porque é eles que fazem a lei, né? Ah, o delegado não prendeu, o juiz não mandou prender, mas eles agiram de acordo com a lei que os políticos fizeram, políticos que você ajudou a eleger. Então é bom saber o que ele pensa, né, dessas questões para você poder opinar e depois cobrar. Mas peraí, você falou que ia rever essa situação, que você ia fazer alguma coisa para que isso não acontecesse dessa forma, porque é injusto e tal. É mais ou menos por aí, né, doutor? Se a lei não é boa, ela foi feita por alguém que está lá no Congresso. Quem pôs ele lá no Congresso? Foi você, eleitor. Então pense direito, pense bem o que você vai fazer. Você está dando um cheque em branco para quem vai lá para o Congresso. É verdade. Bom, a gente só falou de ataques, condenando aí o homem, a mulher, mas há casos também de mulheres que mentem que foram estupradas para prejudicar o cara? Sim, há muitos casos nesse sentido. A investigação é que vai dizer se o fato ocorreu ou não. Muitas das vezes a mulher chega lá por vingança, sentimento de vingança, e imputa ao seu ex-companheiro a prática de um crime sexual. Nós vamos ter que analisar a versão da vítima, vamos ter que analisar a versão do investigado, vamos verificar as testemunhas eventuais que possam ter, os indícios materiais, eventual exame de corpo de delito, para que a gente possa, no final da investigação, ponderar se aquilo realmente ocorreu ou não. Nem sempre, é o que você mesmo diz, nem sempre o fato levado à autoridade policial é tido como verdadeiro. E se ela mentiu, acontece o que com ela? Ela pode responder por denunciação caluniosa, com uma pena de 2 a 8 anos. Poxa, também. Também, crime grave. Doutor, e o senhor não acredita que o fato de, mesmo os estupros acontecendo mais do que aparecem oficialmente, o que dificultaria essa questão não seria aquele constrangimento que a mulher passa na delegacia, aquela dúvida se fez mesmo porque queria ou se foi estupro, o exame de corpo de delito, aquela coisa de imaginar que todo mundo vai ficar sabendo, isso não dificulta? Dificulta muito. Isso é um
motivo pelo qual muitas das vítimas não procuram, né, a justiça para punir o agressor. Mas foi visando enfrentar esse problema que foram criadas as delegacias de defesa da mulher. O objetivo é dar uma maior condição às vítimas, né, de poderem se expressar, de poderem ali dar todos os elementos para que aquele agressor possa ser punido. Doutor, quem está ouvindo agora, se a pessoa que estiver ouvindo agora está passando por alguma situação desse tipo, mas está sendo ameaçada pelo agressor, se você contar eu te mato, se você contar eu te mato tua mãe, se você contar eu mato não sei quem, eu faço, o que essa pessoa deve fazer? Bom, se puder, deslocar até uma delegacia de polícia. Né? Se for impossível a sua locomoção, está premida na sua liberdade e tiver acesso a um telefone, pode acionar tanto o 90 como a Guarda Municipal, ou até mesmo fazer uma denúncia através do número Disque Denúncia 181, que é da Secretaria de Direitos Humanos. Há casos que a gente vai ter em que a vítima não tem esse acesso nem à delegacia de polícia, nem a um telefone. Fica difícil. É possível aí, num caso extremo, o chamamento de vizinhos, ela tem que comunicar de alguma forma que esse fato esteja acontecendo. Sem o nosso conhecimento fica difícil. Eu fico imaginando, doutor, no caso de criança que não está indo mais na escola agora, né, que está dentro de casa, às vezes um pai desempregado, bêbado, que pode estar fazendo alguma coisa com essa criança, e ela não tem para quem contar. Para quem que ela vai contar? Normalmente a criança ela conta para outra criança. A gente tem visto isso na experiência policial, é que a primeira pessoa que ela se reporta é um coleguinha, um amiguinho, uma prima, e essa prima é que faz a divulgação para a própria mãe, que vem a ser uma tia da criança, e o fato então chega até o conhecimento da polícia. Tá. E qual é o cuidado que a mãe tem que ter? Por exemplo, se notar alguma diferença no comportamento, o que essa mãe pode fazer? Ela tem que estar atenta ao comportamento da criança, tem que estar também atenta à pessoa que ela põe para dentro da sua casa. Né? Exato. Tem que verificar seus antecedentes, o que aconteceu na vida dessa pessoa, como foram os relacionamentos dele anteriores, para poder colocar uma pessoa para dentro da sua casa. Deve procurar um órgão de saúde, né? No caso nosso aqui, um hospital municipal. Também há a possibilidade de contactar o conselho tutelar, né? Todos esses órgãos eles vão endereçar, ou vão fazer um acompanhamento, ou vão endereçar a criança e o seu responsável para os órgãos responsáveis pela fiscalização e também pelo atendimento. Há uma estrutura hoje no município que dá atendimento psicológico para essa criança, que pode até, num primeiro momento, fazer uma escuta e verificar o que de fato aconteceu. Bom, então você que está em casa, você que sabe de alguma coisa, ou que suspeita de alguma coisa, pelo menos, você pode procurar a polícia, né, doutor? Sim. Porque às vezes a pessoa fica com medo, mas é meu vizinho, né? Vai ficar sabendo quem foi? Olha, através do 181 você não precisa nem se identificar. Tá? Você vai fazer a denúncia e não precisa se identificar, e essa denúncia vai chegar à Delegacia de Defesa da Mulher, ao Conselho Tutelar, que vão lá fiscalizar. Então, o número é 181. Você não precisa dizer de onde você está falando, você não precisa dizer quem você é, não tem bina neste telefone. E se você der os dados, mas dados completos, né, doutor? Tipo, onde que é, isso, quem possivelmente é a pessoa. O máximo possível de informações que possam direcionar a investigação. Tá certo, então. Bom, eu quero agradecer ao senhor, então, pela entrevista, pela disponibilidade em vir aqui falar conosco a respeito desse assunto tão importante e muito esclarecedora a entrevista. Essa entrevista ela foi exibida agora no Face da Rádio Nova. Se você quiser passar para alguém, se você quiser compartilhar, tanto no Face como no WhatsApp, é muito importante que essas informações cheguem a todas as pessoas. É hora da gente se unir e botar um fim nesse tipo de violência. E ela só vai parar com a sua participação. Esse negócio de alguém tem que fazer alguma coisa, pode começar por você, né, doutor? Exatamente. Você tem conhecimento de um fato que envolva a violência sexual, denuncie. Denuncie que amanhã pode ser você a vítima. Exato. Bom, chegar ao fim mais um Papo Reto. Eu volto amanhã.